queridos, hoje estamos aqui com mais um vídeo do... Vocês já pegaram a referência. Eu amei, olá, queridos! Vocês já pegaram a referência da nossa convidada de hoje. Hoje estamos aqui num episódio super legal com uma convidada mega especial, não é, Thiago? É isso aí, eu vou ler aqui o currículo vitae dela. Não é, uma breve apresentação para gerar uma expectativa, porque hoje nós estamos com uma pessoa que é uma profissional completa, graduada em administração, com pós-graduação em recursos humanos pela FGV e tem curso em finanças pela Unital. Há 17 anos atua como pastora e líder de jovens no Ministério Sonho de Deus, onde tem exercido um papel fundamental no desenvolvimento espiritual e social dessa juventude. Escritora e inspiradora de 2 livros, Mulheres que Governam e A Verdade, Zelinda também tem um forte compromisso com causas sociais, trabalhando há 11 anos na prevenção ao abuso infantil e de mulheres por meio do projeto Um Toque de Amor. E aí, recentemente, nas eleições municipais de 2024, foi eleita vereadora de Taubaté com 1.644 votos, reforçando seu compromisso com o serviço público e a defesa de causas importantes para a sociedade. Seja bem-vinda, Zelinda Pastora! Sabe o que eu tava pensando? Que a melhor parte do currículo são os frutos. Olha aqui, gente. Eu amo Verdade. Eu amo vir Ela é podcast. nossa pastora, então. Nossa, líder! Só que esse podcast eu não tinha conseguido vir ainda, porque coincidiu agora esse tempo de eleições, a gente Uma correria, né? Uma correria, a gente também não estava gravando o podcast. E agora estou aqui pela primeira vez eleita. Glória a 5 Deus. dias depois. Foi isso bom. mesmo. 5 dias. Eu até pensei, gente, se ela não ganhar, não vai ser legal, né? Vai ficar um climão. Cara, Eu nem melhor pensei. aconteceu. O melhor cenário possível. Não é? Gostoso, Uma né? benção, todo Falar mundo que da a gente igreja está eleita, Tá né? feliz, enfim. Maravilha total. Mas, para quem conhece a Zelinda Pastora de hoje, que tá na política, às vezes não sabe das origens, do que já passou, de onde chegou, né, em toda essa trajetória. Conta pra gente as suas origens, de onde você veio, quais eram os seus sonhos quando criança, como foi sua conversão, né? Vamos tentar desenvolver isso aí. Vamos lá, então. Eu sou uma mulher de 46 anos, casada com o Eduardo, mãe do Pedro e da Bela. 9 e 7 anos, são lindos demais. Sim. Mas tem 19 anos que eu moro em Taubaté. Eu sou capixaba, eu nasci no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Marilândia. E bem interior, né? Meu pai era agricultor, a gente cultivava café. Quando eu tinha 17 anos, nós nos mudamos para Vila Velha, no lugar onde meus pais residem até hoje. E depois, com os meus 20... Tem 19 anos, né? Então, meus 21 para 22, eu mudei para Taubaté a trabalho. Uhum. Tem 19 anos que eu tô aqui, eu tô com 46. Não sei se eu fiz a conta certa, a cabeça tão cansada, gente. Não, depois de campanha é normal. Depois vocês relaxa. corrigem aí a idade. Mas você tinha uns 20 e poucos. Eu tenho 46 há 19 anos 20 e atrás. poucos. Não, já tinha 25, verdade. 25. 27. 27. Então, gente, edita Pronto. isso aí, tá bom? Então, vamos de novo essa parte. Eu tenho... há 27 anos atrás... Não, quando eu tinha 27 anos. Quando eu tinha 27 anos, então, eu mudei para Taubaté a trabalho. E isso fazem 19 anos, tenho 46. E estou aqui até hoje. Aqui eu casei, criei raízes, escolhi essa cidade, né, para formar minha família, ter meus filhos. E Taubaté hoje é minha terra. Embora eu honre as minhas raízes, foi o lugar onde Deus me plantou, é aqui que eu quero frutificar cada dia mais. A minha conversão foi aos 25 anos. Eu já era uma jovem, eu já morava em Vila Velha, na cidade, e tudo começou na faculdade. É uma longa história. Que legal. Se eu for contar aqui, nós vamos gastar aí muito tempo do podcast, mas eu era uma pessoa muito católica. E eu tinha um sonho de estudar. Quando eu morava na roça, era algo assim, muito inacessível. Né? Eu não morava nem perto de faculdades. Para fazer faculdade, eu tinha que viajar para outra cidade. E eu lembro, quando meus pais mudaram para Vila Velha, eu fiquei 6 meses morando ainda onde eu nasci, porque eu era empregada doméstica de uma casa, eu fiquei morando na casa que eu trabalhava. E aí eu estudava, eu estava fazendo o 2º grau. E eu fui visitar meus pais uma única vez nesse período, que eu fiquei 6 meses longe dos meus pais. E eu fui ver pela 2ª vez o mar. Tenho quase meus 16 para 17 anos. Olha pra você ver. Embora lá seja
né? Um estado extremamente banhado pelo mar. Né? Mas lá onde eu morava não tinha mar. A gente não conseguia se locomover até a cidade de praia. Eu não tinha recursos para isso. Então, eu tinha visto o mar numa excursão da escola uma vez. E aí, meu irmão falou assim, vamos na praia, num sábado de manhã. Eu vim no sábado para voltar no domingo, assim. Fiquei 2 dias. E ele falou assim, no caminho a gente pode ver a UVV. Você quer ver a UVV? UVV é a Universidade de Vila Velha, naquele momento. A faculdade mais cara, né? Deve ter um campus enorme ali. Né? Enorme, lindo. E eu falei, quero. A gente passou na porta. Eu era uma empregada doméstica na roça. A gente passou na porta, eu parei e fiquei assim, nossa, eu tô vendo o UVV, cara. Ficou doida já. E eu voltei pra lá contando pra todos os meus amigos. Eu conhecia o UVV, eu só nem da porta não passei. E aquilo virou uma coisa assim, que eu tinha conhecido a UVV. Eu era empregada doméstica na roça. Nossa. Corta. 1 ano e 3 meses depois, eu estava estudando lá dentro. Olha que legal. Porque aí, em dezembro, dia 24 de dezembro de 1994, só falta vocês falarem, eu não estava nascido. Vocês são de que ano? Mas eu não estava 2006. nascido, bem não nascido. Tá? Eu nasci em Sério, 2006 gente? também. Pelo amor A minha irmã nasceu em 1994. Então, Foi 90... 12 anos antes da gente nascer, 94. Santo Deus, vocês também precisam deixar tão claro. Não, pelo amor de Deus, você que perguntou. 24 de dezembro de 94, eu mudei de cidade. E aí faltava fazer o último ano ainda do 2º grau. E eu fiz aí o último ano do 2º grau, 3º ano de ciências contábeis. Porque naquela época tinha magistério, contabilidade. E nisso aí, eu só abro uma pausa, que eu estou contando da minha conversão. Mas é interessante falar que eu fiz o último ano com uma turma completamente desconhecida. Para quem foi criada na roça, a vida inteira com os mesmos amigos. De repente, estava na cidade grande, numa turma que eu não conhecia ninguém, todo mundo adolescente. E nessa turma estava o Eduardo. Depois vocês me perguntam disso aí. Que hoje é o meu marido. Só que ele é meu marido quando nós fizemos 35 anos. Entre 17 e 35 anos, nós fomos amigos. Nossa. E eu até me mudei pra cá, ficamos distantes. Se vocês quiserem, eu conto. Amigos de faculdade. De colégio. Mas amigos, muito amigos ou amigos? Só amigos. Ficamos super amigos. Porque, assim, ele é muito bondoso e eu muito aquela menina diferente, da roça, né? Naquele monte de gente, todo mundo igual. E a turma era uma turma que estudava todo mundo a vida inteira junto. E no último ano aparece um ser, né? Um ser que pesava 30 quilos, com os cabelos desse tamanho, né? Eu era uma empregada doméstica na roça, aquela pessoa calada, envergonhada, de repente bati naquela sala. E ele foi muito bom comigo. Meu Eduardo sendo Eduardo, né? Vocês conhecem meu marido, é um lorde. Já era um lorde. E aí, nós ficamos amigos e a gente nunca deixou de ser amigos. Ponto. Fiz o meu 2º grau, terminei, me formei. Nas minhas fotos e no meu álbum de formatura e no álbum de formatura do Eduardo, a gente está um no álbum do outro. De 17 anos, cheio de espinha no rosto dos dois. É, bem legal. A gente mostra para as crianças. Bem legal. Você quer fazer essa pergunta? O quê? Ele tinha cabelo. Você estava querendo fazer essa pergunta? Não, já não era muito. Você acredita? Mas tinha cabelo. Tinha cabelo. Ele deixava baixinho assim. Ele já tinha umas entradinhas. Daí, enfim. Aí eu fiz 1 ano de cursinho pré-vestibular. Eu tinha um sonho de fazer, mas assim, né, eu fiz minha vida inteira escola pública da roça e passar na universidade. Lá no Espírito Santo só tem uma universidade federal. E não tinha a mínima possibilidade de pagar. Resumindo, eu trabalhei o ano inteiro numa escolinha de futebol. Secretária de escolinha de futebol. Sabe essas escolinhas? É. Sim. Porque o campo era na frente da minha casa. E aí foi o meu primeiro trabalho, depois que eu vim, né, da experiência de ser empregada. E aí eu fui fazer cursinho à noite. Eu parei esse trabalho no final para me dedicar, mas não foi suficiente o tanto que eu estudei para eu entrar na faculdade federal. Mas eu passei muito bem na particular, na tal da UVV. Só que assim, é um sonho muito distante. E aí, eu do meu jeitinho, eu fiz, lá tem uma padroeira, que é no alto do morro, muito conhecida, da Penha e tal, e eu fiz uma novena, acho que vocês não sabem o que é isso. Não. Eu subi a pé, quando o dia estava amanhecendo, 9 dias, com terço, rezando lá, hoje eu não sei mais, mas rezando as Ave Marias e tudo, rezando o terço, a pé, um morro enorme,
pedindo para que Nossa Senhora para que eu entrasse na É universidade. tipo uma romaria, uma tradição de que você tem um sacrifício Isso, para exato. conseguir Pra algo. Conseguir algo. E no último dia de fazer matrícula, meus amigos de cursinho, tudo se matriculando, eu não tinha a mínima possibilidade. Meu telefone tocou da minha casa, telefone fixo. Vocês nunca tiveram telefone fixo em casa? Sim, eu peguei também. Ah, tá bom. Pelo menos isso. Só faltava vocês falarem que não tem telefone fixo. No último dia, 3 horas da tarde, o telefone toca. Um pai de aluno daquela escolinha que eu tinha trabalhado o ano inteiro, o ano anterior. Ele falou assim, filha, Sebastião Daniel de Sales, Olha. um contador, do escritório de contabilidade. Filha, você está desempregada? Eu falei, tô. Ele falou, vem cá conversar comigo. E eu fui a pé, correndo no sol, uma meia hora para chegar no escritório dele. Fiz a entrevista e ele me ofereceu um salário para começar na segunda-feira. Segunda-feira era o primeiro dia de aula na faculdade, de R$250. Vocês hoje não têm essa dimensão, mas eu estou falando de 1997. Era o salário mínimo. E era exatamente a mensalidade da universidade. R$250. Eu voltei desesperada, chorando, feliz, contando para minha mãe, mas tinha que fazer a matrícula e precisa ter a primeira mensalidade. Meu pai pegou dinheiro emprestado com o vizinho. E eu corri. Na hora de baixar a porta da matrícula, fui a última que cheguei com a pastinha, assim, com os documentos, com dinheirinho na mão, para pagar no banco da faculdade. No último minuto, a última pessoa, só tinha eu de aluno fazendo a matrícula. E eu fiquei muito grata, Nossa Senhora. Muito grata. Na segunda-feira, eu comecei a trabalhar e fazer faculdade. Entenderam que tudo que eu ganhava era para pagar mensalidade, não sobrava Certinho, um real. né? Certinho. Tudo contado. Fazia tudo a pé. Da minha casa, eu ia trabalhar para cá, voltava a almoçar a pé, voltava para casa, tomar banho para a universidade que era aqui, voltava a pé, voltava tudo. Mas era próximo, né? Tudo meia hora para cá e 20 minutos para lá. Nossa, muito próximo, não. E aí, nesse período, nessa sala, Todos os dias isso, né? todo dia era mais leve, depois foi ônibus, aí eu vou contar para vocês a outra parte. Nesse tempo, né, nesse primeiro dia de aula, vou contar primeiro, do portão da universidade até chegar na sala de aula, é muito grande o campus, demora uns 10 minutos andando. Eu chorei da porta de entrada, eu tive que ir primeiro ir no banheiro para depois ir à sala de aula. Porque ficava na minha cabeça a imagem de 1 ano e meio atrás, 1 ano e 3 meses, eu, uma empregada doméstica da roça, olhando para aquilo como assim, eu estou na porta da UVV. E agora eu era uma aluna da UVV. E eu tive que enxugar as lágrimas no banheiro para poder entrar na sala de aula. 90 alunos numa sala de aula, que eles botam um monte de gente para dentro, depois o pessoal vai diminuindo, vai parando, né, de caminho, muito cara. Alguns desistem, não conseguem pagar. 90 alunos na sala de aula, uma evangélica sentou do meu lado. Só tinha uma. Ai, que legal. Quem que era? O nome dela é Adriana, minha amiga. Se tornou minha melhor amiga. Eu achei que era cá. Não! Essa parte, então. A Cá vai vir depois. Eu achei que era Por isso que Vocês fizeram essa fase achando que era cá? Não, peraí que tem uma parte linda com a Cá. bom, hein? Não, mas a Cá entra numa parte linda. Mas não é agora. Vamos chegar lá. Tá bom. Adriana, se tornou minha melhor amiga. Uma turma de pessoas muito bem financeiramente, porque a faculdade era cara. E eu e ela passávamos muita dificuldade. Ela tinha um bom emprego numa indústria e tal. O Chocolates Garoto. Mas na época ela estava com o pai dela com câncer. Ela ajudava em casa. E a gente se uniu. E eu, nessa época, queridos, uma menina do mundo. Uma menina que ia pouco, porque vocês entenderam a minha vida, né? Eu não era menina do mundo de encher cara, não era menina de nunca nem vi droga. Quanto mais experimentar, mas que ia para as baladas, ia para as festas, né? Enfim, vocês nem sabem esse termo. Mas lá no Espírito Santo, na minha época, a gente não ia para balada, nem para festa. Lá a gente vai pro rock. Mas você vai, não tem problema se for forró. Não tem problema se for música sertaneja ou música baiana. Lá tudo é rock. Sabe balada? As baladas. Sabe a balada hoje? Você vai pro rock? Eu vou pro rock. Não, hoje eu não vou pro rock. Então eu ia pro rock. Você era uma roqueira. Avenida Roqueira. Não era. do rock. Não era. Vocês é do rock. Você não tinha, nessa época, você não era convertido. Não. E ela me amou muito. Ela toda certinha, evangélica, bonitinha. Nossa. Eu não era do rock. Nem um pouco do rock. Mas sabe que ela me amou tanto, tanto, tanto.
Mas eu era uma pessoa com muita fé. Então, eu achava assim que eu e ela não tínhamos diferença de vida com Deus. Que a única diferença era práticas. Eu não conseguia assimilar que ela tinha uma experiência com Cristo diferente da minha, porque Deus era muito real para mim. E ainda mais a Nossa Senhora. Porque me colocou, porque depois eu fiz a novela de novo para agradecer. E tem um longo contexto aí, que eu não gosto de tornar público, expõe, mas para mim a figura feminina de autoridade era muito mais plausível de ser alguém que me ama e que me escuta e que me atende do que uma figura masculina de entender. Entende? Então, a Nossa Senhora, para mim, a mãe, caía muito mais fácil do que um pai. Entende? Era mais acolhedor. Isso. E dentro do contexto. Enfim. E aí, ela casou com um industrial cristão maravilhoso do Espírito Santo, dono daquela fábrica das caixas d'água Forte e Leve. Nossa. Ela foi trabalhar com ele e ela era tão humilde, ela nunca contou que o noivo dela era esse homem, esse empresário bem-sucedido, nunca. E aí a gente era tão amiga que quando ela casou e foi trabalhar com ele, ela me levou para trabalhar junto. Que legal. Só que era em outra cidade. E aí minha vida nessa época era assim: 5 horas da manhã no ponto de ônibus, 3 ônibus para chegar às 7 horas na fábrica. Saía às 5 horas da tarde da fábrica. 3 ônibus para chegar às 7 horas na faculdade. Aula até 10h45. A pé, aqueles 20 minutos até minha casa. Para chegar, para tomar um banho, para comer, 5 horas no ponto de ônibus. Senhor. Isso foi meus 2 últimos anos de faculdade. Todo dia. Aí eu ri. Você tinha 20 anos por aí. Eu me formei com 21, então eu tinha meus 19, nossa. 20. Meu Deus do céu. E aí essa foi minha vida por os anos de faculdade. Só que aí começou a mudar a minha história, porque assim, aí eles me deram um salário melhor, o dinheiro já sobrava um pouco. E nessa empresa, toda segunda-feira tinha culto. O dono da empresa levava um pastor, vários assim. Que legal. Tinha como que fala? Não um salão, tinha um auditório. E nesse auditório tinha culto toda segunda-feira e eu comecei a ouvir a palavra. Quando fui na nossa formatura, normalmente tem a missa de formatura. E minha turma também teve. Mas a minha amiga, ela promoveu para a turma um culto de ação de graça da igreja dela. E a turma foi. Foi um jeito dela levar a turma inteira para dentro da igreja evangélica. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, na igreja Batista Praia da Costa, do Espírito, lá em Vila Velha. Olha que legal. Foi culto ecumênico de formatura. Eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. Nunca mais eu assisti uma missa. Assisti, assim, casamento, coisas assim que a gente vai para eventos familiares. Mas a partir daquele dia, eu comecei a toda semana ir no culto da Igreja Batista. E pasmem, eu só me converti 3 anos depois. Isso foi de dezembro de 2000. Eu me converti dia 15 de dezembro de 2003. Como é que é? Você conciliava ainda Nossa Senhora com a igreja? Ainda tinha essas... Eu Fazia, tipo, amo o culto novena. da igreja deles, mas eu não preciso aceitar Jesus, eu já tenho. Na sua Não cabeça era uma você já tava- arrogância. Entendi. Isso. Você não entendeu que existem algumas diferenças. E lá na tal. empresa, um monte de evangélico. E tinha uma mulher que trabalhava no restaurante da empresa. Ela era que servia a gente. E a gente ia pegar comida na hora do almoço, no bandejão de fábrica. E ela ficava assim, eu tenho uma filha, ela quer tanto trabalhar. Eu arrumo emprego para minha filha. E nananã. Até que conseguimos um emprego no RH, como auxiliar de RH, para a filha da mulher que nos servia no restaurante. Agora sim, faz é a K. Agora é a K. Então quer dizer que essa moça aí... É a tia Neuza. Gente, que Eu da conheço hora. a Neuza. Eu conheço a tia Neuza de conhecer a Camila. Ah lá, agora é hora de fazer o A mesmo. Que sim. legal. Ih, a tia Neuza. Tia Neuza servia e A tia ficava Neuza era falando. cozinheira da fábrica. A minha filha E precisa de servia. emprego. E ficava pedindo emprego pra filha dela. Que legal. E era a K. Ela tinha a sua idade, né? Mais ou menos? Não, eu sou acho que 5 Ela anos é- mais velha que a K. ela é mais é nova. mais nova. Novinha. A Ela K, tinha uns 15. ela morava perto da fábrica, uma menina nova, responsável, Que legal. convertida, cheia de sonhos. E ela estava num momento meio turbulento da vida. Já tinha perdido o pai há alguns anos, já era convertida. E aí, ela estava num momento que ela precisava ficar um pouco sozinha, um pouco longe dos amigos, até da igreja, por uma situação. E aí, nós nos apegamos. Ela ia para minha casa no final de semana. Não, mas aí foi depois que eu me converti.
ela participou da minha conversão. A minha sala, eu era do financeiro, era a única que tinha máquina de datilografia. Fala, vocês não sabem o que é isso. Puxa, é aquela de escrever, não é? É. Que você eu não tenho pode uma em errar uma casa. letra. Eu fiz em aquele casa, curso. pra minha máquina de Tantos escrever. toques por segundo sem olhar. Você tá na última linha, se você erra Eu a andei palavra. 6 quilômetros de bicicleta por dia durante 6 meses para fazer esse curso. No sol e do sol. Puxa vida, hein? Quando eu fico meio brava com a moleza dos jovens, tem motivo, gente. Tem. Tem motivo. corte. Tem. Os Ó, Miguel. corte. É o corte, faz o corte. Os migué, eu não tenho tempo, não consigo, eu tô cansado. Eu procuro respeitar, eu procuro ser carinhosa, mas é difícil pra mim. Olhando por essa perspectiva, É realmente, difícil pra mim. realmente. É difícil entender. Mas vamos lá, voltando. Aquela dura de Aí a Camila, ela ia datilografar os documentos da RH. A gente não estava começando o computador. Na minha sala, e eu falava assim, eu só deixo você usar a máquina se você cantar um louvor. E ela tinha que bater e cantar. E ela ficava cantando na época. Ela Já canta tinha muito dom. bem na época, ela já cantava. Já também. na igreja, Kleber Lucas, Que legal. Rompendo em Fé. Olha, eu escuto isso hoje, eu sou meio doido, né? Isso é antigo, né? Isso é lindo. E ela ficava lá cantando, enfim. E a Cá participou da minha conversão. E ela também me amou. Eu era uma moça do mundo, ela bem certinha. E no dia 15 de dezembro de 2003, num culto da fábrica, quem estava pregando é o mesmo pastor da igreja que eu frequentava, que desde que eu fui naquele culto, eu nunca mais parei de ir naquela igreja. Então, aquele pastor foi, e quando ele fez o apelo, que eu estava cansada de ouvir há 3 anos, toda semana, na igreja, né, na empresa, nessa igreja da empresa, eu não tive condições de segurar minha mão. O negócio me tomou, o Espírito Santo, né? Eu comecei a sentir um calor assim por dentro. Nossa. A minha mente foi tomada, é como, literalmente, Paulo, Saulo, caminho de Damasco. Eu fiz assim, sem ver, assim, ó. Foi um negócio, o Espírito Santo tomou minha vida, eu não consegui trabalhar mais aquele dia. Era uma segunda-feira de manhã. Nossa. Eu tremi a Segundou, manhã hein? inteira. Eu fui tomada pelo Espírito incrível, Santo. hein? Tomada. Você só, no automático. No automático já eu não levantou. vi. Quando eu vi, já estava levantada, fui ficando tudo preto, eu não via nada. Eu sabia. Foi uma coisa assim. Que legal, hein? Nossa, e foi uma festa, né? O pessoal me esperando. A Camila me chamava, olha cá, profeta já. Só coração duro. Ela me chamava de coração duro porque eu não me rendia, era muito investimento, muita gente. Mas, na verdade, o coração duro achava que tinha, né? Enfim. E eu tenho uma experiência muito tremenda com Deus, porque um dia, já convertida, Ele fez passar um filme da minha vida na minha frente, assim. Eu parada, assim, aí eu lembrei. Meu pai vendendo a rocinha na cidade, na roça, pedaço de terra, comprou na casa da cidade. Eu trabalhando naquela escolinha de futebol, onde tinha um pai, dono de aluno, dono do escritório de contabilidade, que depois ia me chamar para trabalhar lá, no último dia de fazer a matrícula. Tudo que Deus foi fazendo para eu chegar na faculdade, conhecer a Adriana, e depois ir parar naquela fábrica. E quando terminou o filme, ele falou assim, era eu o tempo todo. Uau, hein? O amor de Deus te perseguiu. Perseguiu. Te sondava a E cada eu passo. tinha aquele pensamento da novena, da gratidão. Ele falou assim, mas falou com tanto amor. Eu não falei assim, não era eu o tempo. Não. Ele falou assim, tipo, era eu o tempo todo. Pegadinha do malandro. Eu sabia, tô te contando. Era eu o tempo todo. Legal. Né? O amor, a bondade. Eu falo muito sobre isso, nós sermos perseguidos pela bondade, pela misericórdia, né? A graça precede, né? Então, assim, a graça precede todas as coisas. Isso já era graça. Já era graça me perseguindo. Né? Então, e aí eu me converti, comecei a fazer, então, discipulado com esse pastor que me batizou. Foi um processo duro, né? O dia de contar para minha mãe que eu queria me batizar. Chegou um dia que eu estava com 1 ano de convertida. Nós tivemos a notícia que a fábrica iria fechar. Porque já não era mais aquela empresa que eu trabalhava, a gente já trabalhava para outro grupo. Tinha comprado aquela unidade. E eu trabalhava para um grupo do Paraná, a J. Rorato, do qual eu tenho muita gratidão. E era a matriz do Paraná, filial no Espírito Santo. Por algum motivo, eles decidiram construir uma única empresa no meio do caminho. Né? E a cidade escolhida foi Taubaté. Quando nós descobrimos, a fábrica estava pronta. Eles construíram sem a gente saber. Não sabia de nada disso.
E aí, até uma amiga minha tinha tido um sonho, mas a gente não tinha conseguido entender. E aí veio o convite para mudar para Taubaté. Eu tinha 1 ano e pouco de convertida. E eu entendi assim, não, eu sou a única convertida da minha casa, eu não posso sair. Eu tenho que ficar aqui para eu poder falar de Jesus para minha família. E eu disse para eles que eu não viria. Mas aí eu tive uma experiência com Deus. E nessa experiência, eu decidi me mudar para Taubaté debaixo de uma palavra. Eu vim para Taubaté numa experiência que eu tive com o Senhor. Ele me falou que esse era meu lugar. E tem uma parte da história que eu amo contar. Entre eu decidir morar aqui e eu realmente mudar, foram 90 dias. Então, eu voltei para o Espírito Santo. E permaneci 90 dias lá. Em casa, com a minha família. Me preparando para voltar. Para vir definitivamente. E nesse período, eu e a Cá, nós fizemos um propósito de oração de madrugada. Cada uma na sua casa. A gente botava o celular para despertar. Já tinha celular, viu, graçadinhos? Botava o celular para despertar. E aí, 3 horas da manhã, ela acordava na casa dela e eu na minha. E a gente orava para que, quando a gente chegasse em Taubaté, Deus nos mandasse para que a gente gostasse da mesma igreja. Porque não tinha como 2 moças solteiras morar sozinhas em uma cidade e não ir para a mesma igreja. Ela era batista renovada, ela era do Reteté e eu tradicional zona. A gente precisava chegar aqui e gostar da mesma igreja. E hoje, olhando para trás, eu acho tão lindo, sabe? Porque foi o Espírito Santo, né, gente? Porque a gente não orou por casa, a gente não orou por comida, a gente orou por igreja. A única coisa que nos levou a fazer um propósito de oração foi a igreja. E no meio desse propósito, teve o feriado do dia 1º de maio. Foi um dia de semana e teve um evento especial na igreja da Camila. E era um evento de mulheres. E foi uma mulher de fora pregar. E é uma missionária que prega daqui, prega dali, na minha cidade, porque a gente na minha igreja cidade. E no final da pregação, a mulher fala que a cidade dela era Taubaté. Olha. Vocês não lembram dessa parte da minha vida? Então vamos relembrar. Vamos lá. Era Taubaté. Tô precisando contar um pouco da minha história mais pra vocês. A gente acha que vocês estão cansados. Não, porque são detalhes. Detalhes. De Taubaté. E aí a Camila já ficou assim, né? Enlouquecida. A Camila já é profeta. Pronto. Imagina, a gente lá no Espírito Santo. Deus manda no meio do propósito de oração, Deus me manda uma mulher de Taubaté. Isso seria coincidência demais, né? Mas tem mais. Terminando a palavra, a Cá vai conversar com a missionária. E a missionária da Sara Nossa Terra. E a missionária, conversando com a Camila já entendendo que Deus estava nos mandando para a igreja da mulher, né? A mulher foi lá no Espírito Santo. Ela falou para a Camila e falou assim: vai ser uma alegria receber vocês seus amigos, sua amiga na minha igreja. Mas quando a gente conversa, eu preciso ser fiel ao que Deus está me falando. E enquanto a gente conversa, Deus está me falando que o lugar de vocês é a igreja do Evangelho Pleno. Olha. Que era o sonho de Deus. Do senhor L. Deu um telefone de uma pessoa e falou: é a igreja do pastor Bispo L. Do Bispo L. Chega lá, vocês procuram fulano e não sei mais quem lá na época. E vá para a igreja dele. E nós chegamos aqui. Doideira, hein? Deus mandou uma missionária lá no Espírito Santo para nos falar que nós tínhamos que ser da igreja do Bispo L. Você acredita nisso? Você só ficou pensando, quem que é Bispo L? E lá não tem igreja do Evangelho Pleno. E nós chegamos, a gente morava aqui na JK, pertinho aqui. Só que a igreja era na Ponte Seca, lá na Vila São Geraldo. A igreja era lá. Não tinha Uber. E a gente ia de ônibus, claro, não tinha Uber, não tinha carro. Né? A gente ia de ônibus. E a gente teve muita dificuldade de achar a igreja. Né? E aí, uma noite, eu tive um sonho. Que a gente pegava ônibus na Praça Santa Terezinha. E eu sonhei, quando a gente estava no ponto de ônibus da Praça Santa Terezinha, apareciam demônios que nos impediam de chegar na igreja. A gente chegou a pegar o ônibus, andar pela cidade e não chegar na igreja. Se perder e não chegar. E foi em julho, no inverno rigoroso. E no Espírito Santo não tem frio. Enfim, a gente chorou. Teve um dia que a gente chorou no quarto. Falou: Deus, que você mandou a gente para essa igreja tão difícil. Não achava de nenhum, né? Não achava. Até que um dia a gente achou. Dentro de um ônibus tinha um casal indo para a igreja. A gente escutou eles falando. Nossa. E a gente falou: Fernandinho e Lala. E a gente falou: vocês estão indo para a igreja? A gente não tá achando. Não, vem com a gente. E nós pela primeira vez chegamos. Num dia de semana. E conhecemos lá a igreja do Evangelho Pleno.
pra gente muito distante. Aí nos falaram assim, mas tem uma congregação mais perto de vocês. Irmão Mauro Macedo pega a gente depois do culto, um dia, nos dá uma carona e nos leva no centro e fala assim, aqui é a congregação, aqui quem fica é o pastor Kiko. Aqui é o pastor Kiko e vocês ficam aqui com ele, que é mais perto, vocês podem ir a pé. Aí a gente ficou maravilhada na congregação, porque era pertinho, era o pastor Kiko, que era o líder da congregação, aqui no centro. E aí a gente podia ir a pé, da JK. Você sabe o que? O Sonho de Deus, o Evangelho Pleno, tinha uma congregação do Kiko. E aí, a gente já ficou maravilhada, agora a gente vai a pé. Com 15 dias que a gente estava na igreja do tal pastor Kiko, super bem acolhido, ele, Leila, um monte de gente. Gente que está aqui até hoje. Super bem acolhidos. Ele faz um anúncio que não ia ter mais sede de congregação e que ia se juntar e ia para um outro prédio. A gente falou assim, meu Deus, para onde vai essa igreja? Pronto. Não vai mandar eu lá pra A Ponte gente Seca. morava na JK. Aí teve um dia que marcou de fazer um ato profético. A gente não conhecia nada de Taubaté. Não adiantava eles falar, vai ser na antiga Quitasa. Não sei lá onde é a antiga Quitasa. Que a gente saiu, fechamos a porta da igreja, lá da Vila São Geraldo, e vemos ungindo a cidade, caminhando a pé até a nova sede. Olha. E resumindo, passamos na porta de casa, na rua de casa. A gente tava... Do lado, né? A igreja mudou para a rua da nossa casa. Quando Deus mandou, Deus já sabia. Nos fizemos aí 1 mês e meio, 2 meses de aperto. Mas a igreja mudou. E a gente, de mais distante, Veio até passamos... você. Nós morávamos na rua. As únicas da igreja que moravam na rua da igreja. Isso é Nós. incrível. Caramba. Nós. E aí começou essa jornada, há 19 anos atrás. E no dia que a igreja fechou, é eu, Camila e Marisa. Eu não tô falando da Marisa, que vocês não conheceram. Uma prima da Camila que veio com a gente. Nós éramos 3, hoje ela mora nos Estados Unidos. Casou aqui na igreja, tem 2 filhos, mora nos Estados Unidos. Eu não cheguei a conhecer. Não. E no dia que fechou a porta do Evangelho Pleno, daquela sede para vir para cá, o apóstolo Bispo L fez um ato profético. E ele ungiu nós 3 com uma semente para um novo tempo. E aí ungiu a semente, nós íamos caminhando. E começamos aqui há 19 anos atrás. Que incrível. Quem que tava nessa turma? Porque isso era que ano? Era 19 anos, estamos em 2024? 2005. 2005. Eu não era A gente nascida. não era nascido ainda. Verdade? 2006. Eu nasci em 2006. Então Mentira, vocês não eram Sendo nascidos. gerado, Não, sendo olha que gerado. doido. Que loucura. Tô conversando com gente que não era nascido. Então Era- vamos lá. Era Evangelho Pleno, Era. aqui mesmo. Ó, Karina Malocha desse tempo. Olha, Karina, cara. Pastor Adriano e o Alex. Aham. Só antes disso. Pastor Márcio e a Cris Andrade. Mauro Macedo. Tem muito mais gente. Os Vilauta. Sabe a Silvana Vilauta com a Natália, com o Sim. Juno? É desse tempo. Quem né? que é das antigas também? A Inês, Açúcar, a não é? Paula... Não, mas chegou 6 meses depois que a gente. Já tava aqui. Ah, entendi. Inês, Paulinha Bila. Paula Bila, olha. É, disso antes de mim. Que da hora. São pessoas que vieram do Evangelho Pleno daquela época. Tem uma galera das antigas Nossa, o aqui. pessoal tá 20 anos na igreja. Sim, sim. Mas, Doido. É gente antes do que eu. Gente, que legal. E nessa época você tinha sonhos? Você sonhava com alguma coisa? Muitos. Ou Era, você era chegou trabalhar aqui? realmente, né? No administrativo, no financeiro? Muitos ou era menores, muito menores. Porque nessa época eu já vivia coisas que eu nunca tinha sonhado. Uhum. Aonde eu estava nessa época já era superior ao que eu havia sonhado. Uhum. A Zelinda criança, a Zelinda adolescente, a Zelinda jovem já vivia coisas que a Zelinda criança não tinha sonhado. E a gente até passava pela cabeça quando era criança, assim, um dia eu quero trabalhar no escritório. Quero trabalhar com papel. Mas assim, surreal, entendeu? Que escritório, que papel. Não dava nome aos bois. Eu não tinha referência para falar assim, eu quero trabalhar em marketing, eu quero trabalhar em departamento. Não tinha, eu não conhecia. Nunca entrei numa empresa. Até então era em filme que você via, né? Escritório. telefone. Posso falar essas bem a coisas. verdade? Em novela. 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 Assistia novela. Muita novela. Novela. Vi em novela. Fala sério. Então, assim, o que eu vivia nessa época já era superior ao que eu tinha sonhado. Então, se você tinha sonhos nessa época, eu já vivia mais do que eu sonhava. O grande sonho que eu sempre tive foi casar. E esse... Vamos chegar nessa Vai. parte, então. Esse, ter filhos, né?
Mas, assim, era um clamor do meu coração, mas por um tempo da minha vida eu repeli esse sonho. Deixou de lado, assim, né? Não, eu rejeitava. Como se não fosse uma coisa tão boa. Nossa. Eu vou tentar resumir numa frase, né? Com o entendimento que eu tenho hoje. A minha essência clamava. E a minha cultura dizia pra quê? A minha cultura externa. Tá, entendi. Ok. Eu fui criada para você cresça, você seja independente, ganhe seu dinheiro, trabalhe, estude e nunca dependa de homem. Entendi. E o meu clamor dentro de mim é: eu quero casar, quero tanto ser mãe. Né? Mas eu fui formatada para não querer. Né? Se eu não fosse convertida, eu seria essas feministas que estaria ali com uma causa, com uma bandeira, com Bater certeza. na tecla. Zelinda da ali. CUT. Não, meu corpo, minhas regras, esse povo aí. Sim. Ai, meu Porque Deus você do céu. pega os traumas da nossa vida, Sim. essa pauta, essas pautas encaixam muito nos nossos traumas. Mas é porque esses partidos e essas ideologias acolhem essas pessoas. Exato. Aí Cai tá o muito detalhe. bem para quem tem dor. Sim. Vocês conhecem um pouco da história da minha vida. Coisas que eu também não falo em público. Uhum. Né? Daí você pega as dores que eu tinha e você pega essas pautas. Elas te acolhem. Tinha tudo pra ser uma feminista. Elas Não te é uma- acolhem, Sim. mas não era a minha essência. Né? E aí houve um longo processo de cura, um longo processo de desconstrução do que eu tinha sido formada em mim. Né? De quem eu... Enfim. Ser devolvida ao desenho original. Quem eu nasci para ser. Em Cristo eu pude descobrir, mas isso foram anos para desconstruir a Zelinda, que havia sido formatada pela cultura, pelas histórias da vida, pelos traumas, pelas influências. Né? Foram muitos anos para ser desconstruída, até que se encontrasse alguém, né? Alguém em Cristo. Quem é a Zelinda em Cristo? Qual é o meu DNA? Né? Para que eu nasci? Identidade, Minha né? identidade, meu chamado. Foram anos. E nesse processo de anos, né, foi um processo que eu fiquei solteira. Posso entrar nessa parte? Pode? Querem saber? A plateia quer saber? A plateia quer saber? A plateia quer ó. saber como que eu casei, como que foi isso? Não, tá todo mundo esperando. Todo mundo só na. As pessoas, Só coelhinho. jovens amam história Não, de amor. essa história eu já conheço, mas é muito boa. Muito Essa boa. vocês sabem, né? Essa eu sei. Sim, quando você Mas conheceu essa é do- top demais. Mas vamos deixar você contar. Diga. Vamos deixar registrado, pessoal, para as pessoas que assistem no Alvo Podcast. Lembra do Eduardo, meu colega lá, de 17 anos? Meu amigo, de verdade. E a gente nunca perdeu contato. Então, assim, dia de aniversário, Natal, eu conhecia a família dele, ele conhecia a minha. Era o sonho da minha mãe que eu casasse com ele, de sempre. Olha. Ah, profética. assim. Sonho da minha mãe. O Eduardo. Ai, o Dudu. Ai, o Dudu é tão bonzinho. O Dudu é tão legal. Ai, o Dudu seria um jeito tão maravilhoso. Tudo da minha mãe Você era... ficava só ouvindo assim, vou pensar. Mas ele era muito meu amigo, de verdade. Era uma amizade muito genuína. Muito sincera. Aí eu vim embora. Aí a gente ficou mais distante. Quando eu ia no Espírito Santo, às vezes via, mas a maioria das vezes não via, porque ficava períodos curtos. Eu ficava com a minha família. E quando foi em 2009, ele veio com uma conversa diferente. Eu estava num período muito vulnerável, emocionalmente falando, esperando para casar, esperando no Senhor. Eu tenho muitos testemunhos de ter me interessado pelas pessoas erradas e Deus ter me respondido precisamente que não era. Se tem uma coisa que eu gosto de contar é isso, pois eu conto para vocês. Como Deus ia como uma pontual, assim. E sempre eu nas madrugadas, sempre que cada um tem um jeito. Sempre fiz 40 madrugadas por um propósito. Deus, essa pessoa que está interessada em mim é o meu marido? Deus usou cada maneira para dizer que não era. E algumas vezes eu já estava envolvida, mas nunca. Fiquei 10 anos sem beijar, sem ficar. Mas como Deus é preciso. Como a gente não precisa errar. Uma vez eu estava num propósito de 40 madrugadas por uma determinada pessoa. Eu cheguei no domingo na igreja, pro culto, e uma irmã falou assim: Zelinda, eu dormi agora à tarde e tive um sonho com você. E no sonho, era a voz de Deus, falava assim: avisa para Zelinda que o que ela está me perguntando eu vou responder no dia 20. E dia 20 era o próximo sábado. Que doido. E eu continuei orando, dia 20, dia 20, dia 20. E aí, na sexta-feira à tarde, eu estava trabalhando, o bispo L me liga e fala assim: filha,
Nós vamos assistir um culto em São Paulo que vem um pastor que fala muito de finanças. Você quer ir com a gente? A gente vai numa van. Falei, quero. Fui para uma van para São Paulo, com outras pessoas dentro. Na volta, uma pastora sentou do meu lado e começou a conversar. E eu era nova na igreja, então ela começou a conhecer a minha vida. Ela falou assim, filho e o coração. Aí eu falei, então, tá acontecendo uma coisa. Tem uma pessoa assim, assado, tal. Não era da nossa igreja, era de outra igreja, então eu não conhecia. E era cristão, evangélico. E ela falou assim, eu posso te falar uma coisa? Com muito amor. Falei, pode. Ela falou assim, ele não é pra você. Nossa. Quando ela falou, não é pra você, era sexta-feira, ele tinha falado que seria no dia 20. Me deu um estalo assim, eu abri minha bolsa. Na hora, eu nem respondi uma palavra. E peguei meu celular. E aquele celular tijolão, né? Eu abri o celular, ia digital, né? Tava assim, 00, 2 pontos, 00. Era meia-noite do dia 20. Não era meia-noite 1. Era 00, 2 pontos, 00. Isso é doido também. Isso é muito... Gente, não tem pergunta que Deus não responde. A gente tem que ter disposição de ouvir. Caraca. Porque enquanto Deus não falou, eu não me engracei com o rapaz. É. Eu gostei dele calada. Sim. Mas Deus é fiel. Deus não deixa de se enganar. Demais, hein? Tem outra experiência. Né? Depois, uma outra pessoa, né, que também estava interessado. E eu fiz 40 madrugadas. E num momento, uma pessoa de fora do Brasil viu uma foto, veio aqui para nossa igreja e viu uma foto dessa pessoa. E falou que a pessoa não era de confiança. E essa frase chegou até mim. E eu estava fazendo 40 madrugadas para saber se possivelmente essa pessoa seria o meu marido. E não era de confiança. E não era de confiança. Claro. Então... Já foi uma resposta. E aí teve outra. Eu comecei a orar 40 madrugadas também para uma outra pessoa. Gente, 10 anos aparecendo pessoas, eu não era tão ruim assim, né, gente? Já tava mais arrumadinha. Não, você tava... E você tinha esse sonho de casar, sim, então... Que não é normal. nada errado. Né? Mas você isso. soube esperar. Isso. Aí apareceu outra pessoa, me interessei de novo. Aí uma irmã que nem imaginava e não conhecia esse rapaz chegou pra mim e falou assim, Zê, eu tava nas minhas 40 madrugadas, eu tive um sonho tão estranho com você. Eu sonhei com você e com a pessoa chamada tal. Era o nome da pessoa. Nossa. Ela não sabe quem é a pessoa. Ela só falava o nome. X. Caramba. Eu sei o nome da pessoa, eu não quero falar pra não expor. E aí, só que eu chamei você e essa pessoa pra jantar na minha casa. E quando vocês chegaram, eu falei assim, não, mas essa comida não tá certa. Olha quem tá vindo almoçar na minha casa, jantar, a Zelinda e o fulano. Eu joguei toda a comida fora e fiz um banquete. Quando eu servi o banquete, você sentou na mesa e se fartou e ele recusou. Não entendi nada. Você se fartava de um banquete e um rapaz chamado com o nome tal recusou. Eu falei, eu entendi tudo. Na hora Deus me falou, banquete é a palavra. Do que você se farta, e ele era cristão, evangélico, do que você está se fartando, ele está recusando. 1 ano depois, ele engravidou uma moça dentro da igreja. Nossa. Deus não brinca, não. Não, mas tem que ter disposição de ouvir. Deus não brinca, não. Era eu e ele na madrugada. Sabe que você tá solteira, querendo casar? Alguém interessante, cristão, se interessar pra você? E você corresponder o sentimento? Gente formada, gente estruturada financeiramente. Né? Você fala, agora chegou o marido. Mas quando você para perguntar e você obedece, tipo assim, enquanto Deus não respondeu, eu não faço nada. Deus é fiel, gente. Deus é fiel. E aí, volta pro meu marido. Pronto, agora vamos ver. Ele muda a conversa comigo. Eu, muito sensível emocionalmente, esperando há muito tempo para casar. Em 2009, então eu já estava com 6 anos de convertida, esperando. Foi em 2003. E ele veio com uma conversa, foi ele que veio atrás de mim. Ele fala assim, ela sempre gostou de mim. Mas aí, eu acabei gostando dele. Mas não tive nada com ele. Vamos falar sério, eu me apaixonei por ele. Olha. Ele lá no Espírito Santo, eu aqui. Vocês se falavam por... Só por celular? E-mail, MSN. Nossa, esse negócio de MSN eu não peguei, não, hein? Foto. Vai. Não. Não tinha chamado de vídeo, amor. Tinha WhatsApp. Mentira, você não existia, não. Vai, fala. No Instagram, não tinha, gente. E-mail. Eu tinha 3 anos aí nessa época, 3 aninhos.
Só pra constar. O Thiago vai contando a vida, ele vai marcando a vida dele, que ele era Tal ano, bebezinho. Thiago. Ai, gente, quem aguenta? Só pra localizar, assim, né? Tá bom, essa tia. Mas aí, eu tive uma conversa com ele e falei com ele, nem orei. Ele não era convertido, aí eu não precisei orar, jogo desigual. Não gastei oração. Nossa. Eu conversei com ele e falei, não tem jeito, você é um rapaz não convertido no Espírito Santo. Eu sou uma mulher pastora em Taubaté. E teve um domingo, ele veio com os amigos passear em São Paulo e veio a Taubaté. A gente foi para São Luís fazer rafting. Foi muito legal e nesse dia eu falei para ele que a gente nunca ia ter nada. Por causa disso. E depois eu chorei muito. Fiquei muito triste. Mas aí eu vim pro culto. Foi no domingo, quando eu estava no culto, Deus me falou uma coisa tão linda. Para eu entender, vocês entenderam o que Deus me falou, eu preciso contar uma parte da história. A fábrica que me trouxe para cá fechou com 1 ano. E aí eu fiquei desempregada. Lembra da Adriana? Que casou com o empresário? Ela, nessa época, era dona das lojas da Lilica e Tigor. Sabe aquela marca de roupa infantil? No Espírito Santo, ela levou essa franquia para lá. E ela teve uma filha. E ela teve a oportunidade de adquirir as lojas da Cacau Show no Espírito Santo. O franqueado estava abrindo mão, vendendo a franquia, ela pensou em comprar e ela me ligou. Já sabendo que a fábrica estava fechando. E eu fiz um propósito com Deus. E eu falei com ele. Eu falei com ele. Que se você responder para mim que sim, ele está nisso, eu vou responder que sim. Se você falar que não, eu vou responder que não. Olha a responsabilidade. E a proposta do Senhor que não é, eu entro com dinheiro e você com trabalho. Você vai gerenciar, porque você é a única pessoa que eu confio. E ela me chamou para ser sócia de todas as lojas do Cacau Show do Espírito Santo. Nossa. Isso foi uma quinta ou sexta-feira, eu tinha que responder até segunda. Eu já estava prestes a ficar desempregada. Era para voltar para minha terra e virar dona de lojas. Só pra constar uma informação. Esses dias eu vi na internet que a Cacau Show é a maior franqueadora do Brasil. Ela é. Que mais tem lojas. Você imagina que a menina pobre, empregada doméstica da roça, agora ia ser dona de um monte de loja? Olha, Sem R$1. Tá, isso eu não sabia também. Eu também não. Não. Qual foi a resposta? Eu tô aqui, né? Qual foi? Mas como que eu... Deus me deu a resposta. Aí comecei a orar. Caramba. Só que era um tempo, gente, eu não tinha amizade, intimidade com o bispo L. Você entende? Entendi. Não é igual hoje, que bateria na sala da pega, que eu faço bem. Papito. Papito. O que eu faço? Não, eu fui orar. Papito é bom. E aí eu fazia IFC, que era um instituto teológico, que usava a nossa igreja como sede. Fiz teologia por 2 anos e meio, quase 3. E era o final de semana do IFC, eu cheguei no domingo de manhã, desesperado, que eu tinha que responder na segunda e Deus não me falava nada. E eu estava tão nervosa que eu esqueci a Bíblia em casa. E eu falei, bispo, me empresta uma Bíblia? Ele foi no Achados e Perdidos, pegou uma Bíblia e me emprestou. E o professor dando aula e eu com aquela Bíblia emprestada fazendo assim, ó. Pra lá e pra cá, só pensando no que eu ia responder. Se eu ia embora, se eu ia ficar, se eu ia embora, se eu ia ficar, se eu ia embora. E nisso eu olhei assim pra Bíblia e na contracapa estava escrito à mão. Toda decisão requer uma renúncia. Na hora que eu li essa frase, o Espírito Santo falou, decida. Eu não vou dizer nem sim, nem não. Se você for, você está optando por uma prosperidade rápida e tudo bem. Mas você está renunciando ao meu chamado. Porque eu já sabia que eu estava em Taubaté por um propósito. Se você ficar, você está escolhendo o meu chamado. Mas Deus não me prometeu prosperidade nenhuma. E tudo bem. Decida. Você vai ter que renunciar alguma coisa para ter outra. Difícil, hein? Difícil. Mas como que você dorme depois de falar, não, Deus, eu vou escolher prosperidade. E não você, né? Não o chamado. Não, e não era nem não você, porque ele falou assim, tudo bem. Era a prosperidade dele. Chamado aqui em Taubaté. O chamado dele na minha vida, o propósito, o ministério. Eu nem era pastora, nem sonhava em ser, mas... E aí eu respondi que não, ela realmente não pegou a franquia. E eu permaneci em Taubaté. Como que ela reagiu, hein? Normal. Mulher de Deus demais. Né? Entendeu o caso, né? Muito, Legal. muito de Deus. E assim eu fiquei em Taubaté. E aí, por que eu contei isso? Porque quando eu disse para o Eduardo que eu não teria nada com ele, depois eu vim para o culto muito triste, e nessa época eu era a menininha da dança. Vocês sabiam, né? Eu não sabia também. Eu proíbo todo mundo aqui a mostrar as imagens e as fotos. Não, mas porque eu não Eu era a imagino menina mesmo. da dança, eu e a Açúcar.
Eu ajudava a Açúcar com as meninas. Tamires, elas Acho que eu nossas nunca vi discípulas. Tamires. Tamires, Gabi, Carolzinha. Gabi era da dança? Olha, galera, raiz mesmo, hein? Raiz, desse tamanhozinho. Como a Bebela, assim, de 6, 7 anos. A gente discipulava elas. Caraca. Toda quarta-feira tinha discipulado as meninas da dança. Interessante. E elas são dessa geração. E aí eu dançando horrivelmente pra Jesus. Que isso? Não, era terrível. Não, era terrível. Acho que o Thiago Carvalho deve ter uns vídeos guardados aí no story. Ele tá proibido. Não, é horrível. Por quê? Deus falou, eu no meio de uma dança, Deus falou comigo. Você completou um testemunho perfeito de renúncia diante de mim. Você está pronta. Olha. Quando eu vim para Taubaté, ele foi me explicando. Eu renunciei família. Depois, nessa época que a fábrica fechou, a oportunidade da Cacau Show, eu renunciei dinheiro. E agora eu tinha renunciado vida sentimental. Ele falou, você formou 3 renúncias. Você formou um testemunho perfeito de renúncias, você está pronta. O que eu pensei? Um mês eu estava casada. Não foi. Demorou mais uns 3 anos. Mas ele falou em 2009 que eu estava pronta. E aí passou 2010, 2011, 2012 e nada. Só que aí eu e o Eduardo deixamos de ser amigos. Porque você deu aquele... Porque aí tinha entrado Deu aquele sentimento. fora no cara. Aí complicou, né? Tinha entrado sentimentos. Dudu ficou então- triste, hein, velho? Nossa. Tadinho. Tinha entrado sentimento, então não combinava mais ser amigo. Eu não sabia mais nada, Eduardo. Ah, é. Se eu não me engano, esses 3 anos, se eu não me engano mesmo, porque ele me contou, eu que não lembro. Acho que ele foi até noivo, se eu não me engano. Em 2012, nós tivemos um tempo aqui na igreja, muito profundo, onde Deus falou que estava, o cálice da ira dele estava prestes a transbordar em relação ao pecado da nossa nação. E aí nós começamos um tempo de arrependimento pela nação, contra todo espírito de prostituição e muitas coisas. Nossa. E Deus falou, mostre de forma externa que vocês estão nesse propósito. Então a gente ficava usando preto por um mês. As mulheres tiraram brincos, adornos, a gente não se maquiava. E nesse processo, os homens começaram a raspar as cabeças. E os homens começaram a raspar a cabeça. E aí um dia, a Açúcar, que já era a profeta doidinha, sentou do meu lado na pizzaria nesse processo. E falou assim, eu acho que eu vou raspar a cabeça também. Eu acho que Deus também falou, eu falei, você é louco, ainda bem que você tem amiga, né? Que não vai deixar você fazer uma loucura dessa. Nossa. Ai, Zé, eu falei, jamais. Eu lembro do que veio depois. Jamais. Nessa semana que ela falou, uma pessoa aqui da igreja falou assim, alguém falou assim, homem é fácil raspar a cabeça. Quero ver mulher. Ixi, mexeu. E aí, Não, isso aí é um ponto que pega mesmo. Deus falou com o apóstolo ir no momento de oração, lá com a Miralva, com... Nossa, eu gosto tanto dele, esqueci o nome do marido dela, o apóstolo João, e o finado profeta Valdir. Chegaram a conhecer? Lembro do profeta Valdir, lembro. Isso. E mais outras pessoas lá, a profeta Dejair, eu acho, algumas pessoas. Eu não fui, foi um dia de semana, horário de trabalho. De mulher nessa van, foi a Cá, a Leila e a Açúcar. Nossa, não queria estar nessa van, não, cara. Chegaram Nossa. lá, Savana orando. pesada, O Olha. profeta Valdir começa sem saber de nada. Começa a colocar a mão na cabeça das 3 e jogar o cabelo para trás. Meu Senhor. E ali Deus falou com elas que ele estava requerendo o cabelo delas como uma oferta. Contra todo espírito de pombagira, todo o espírito de sensualidade da mulher brasileira. E aí elas ficaram tão transtornadas que elas foram por um alto do morro orar. A Camila levou a Bíblia e Deus falou com ela. Tem um versículo na Bíblia que diz, raspem suas cabeças, se arrependam. Ela ficou desacreditada. E o profeta ainda falou para ela assim, você não quer raspar porque você tem medo de casar, né? Só para Deus testificar que ele é Deus, você vai casar careca. Eles voltaram e não contaram isso para ninguém. E eles vieram fazer uma conferência em Taubaté no final de semana, feriado, dia 7 de setembro de 2012. Eu estava com passagem marcada para o Espírito Santo. Eu recebo uma mensagem da Camila e a Sheilinha ajuda a passear. Troca as nossas passagens que nós não vamos mais. Eu falei, como assim a gente não vai mais? Zé, eu não posso contar, nós não vamos mais. Só confia em mim. Cancelou nossa viagem, ficamos aqui. Teve essa conferência. Na quinta-feira à noite, no primeiro dia, eu sou chamada aqui para o tempo menor. AP, K, Suca, Leila, uma roda de pessoas, e chamaram eu, a pastora Adriana e a pastora Luciana Arcas. E em honra a nós, né, elas queriam contar para nós antes de fazer.
Igual, aconteceu isso, isso e isso. E nós estamos indo agora raspar a cabeça. Foram aí para aquela salinha onde é do Tony hoje. Na época não era. E já estavam as máquinas, tudo preparado. Cortaram e rasparam a máquina 4. E enquanto elas raspavam, eu falei assim, Deus, todo mundo aqui te ouve. Eu não ouvi nada. Mas se o Senhor falou para elas que é para fazer isso, então bora lá. Eu falei, apóstolo, se foi Deus, eu creio que foi Deus, está falando com vocês, eu vou raspar também. Nisso, a Adriana tinha o mesmo pensamento. Eu falei assim, eu também, se Deus está falando isso. E nisso, então já era 3 mais 2, 5. Enquanto acontecia o culto aqui, uma mulher, a Cris do Secap, falou, apóstolo, eu estou louca. Enquanto esse homem prega, Deus está falando para eu raspar minha cabeça. Ele pegou e falou, vai lá no final daquela sala e olha o que está acontecendo. Nossa. E Deus falou com 3, aleatoriamente, que estavam dentro da igreja, que não imaginavam o que estava acontecendo. Raspe a sua cabeça. Elas foram atrás do apóstolo, sem uma saber da outra, e a gente estava raspando a cabeça ali na sala. Mesmo dia. Raspamos em 8. Raspamos em 8. Depois, mais de 100 rasparam. Deus falou com 100. Quando a gente entrou na igreja... Eu lembro dessa época aí. Você já estava aqui? Eu já estava aqui, provavelmente. Você era uma criancinha, né? Sim, é 2014. 2012? Isso foi 2012. Mas teve uma outra vez, então. Não, Teve, que foi da ficou Sâmia, anos. Aí já foi eu outra lembro, geração raspando. Eu lembro. Isso da durou galera. um tempo, mas era uma coisa assim. Por exemplo, a Samara nem sonhava com o sonho de Deus nessa época. Quando ela chegou, isso tudo já tinha passado. E meu cabelo o cabelo de todo mundo já tinha crescido. Mas Deus seguiu um tempo falando, passou de 100 mulheres. Foram anos. De início foram muitas. Né? Deus começou a falar, enfim. E aí, eu ia cá solteira esperando há 9 anos. Eu troquei a passagem para o feriado dia 2 de outubro. Né? Dia 2 de outubro de 2012. E depois de 3 anos, eu reencontrei Eduardo pela primeira vez careca. A gente nunca mais tinha se falado. Porque no dia que eu raspei a cabeça, faltou uma parte. No dia que eu raspei a cabeça, quando eu terminei de raspar, o profeta Valdir ele falou assim para mim, anota esse dia, 8 de setembro, véspera do feriado, de 2012. Deus manda dizer que hoje ele muda a sua história. Eu cheguei em casa, peguei meu caderninho onde anoto de tudo que Deus fala, escrevi 8 de setembro de 2009. O profeta Valdir falou que Deus está mudando a minha história. Guardei. Na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, com o cabelo raspado. Aqui na igreja é uma delícia, né? Todo mundo acha lindo, que profético. Na segunda-feira você vai trabalhar, eu era diretora de empresa, você vai, enfim. E aí tinha um e-mail do Eduardo, que eu não via há 3 anos. Oi, Zê, tudo bem? Só assim. Mas eu não liguei aquele e-mail, a palavra do profeta Valdir. E eu falei com a AP. Falei, AP, sabe quem ressurgiu das cinzas? Ele, quem? O Eduardo, meu amigo do Espírito Santo. Aí eu falei assim, o que ele quer? Eu falei, nada, você falou oi. Eu respondi oi. E aí a gente voltou a se falar. Olha. E aí quando eu fui pra lá, careca, no feriado, dia 2 de outubro, a gente se encontrou no shopping. Tia Neuza, Cá, Keila, Sheilinha. Olha, que da hora. Muito legal. E eu encontramos o Eduardo. Eu conversei com ele numa sorveteria meia hora. Ele achou que eu tinha câncer, que a gente tava aí a Camila. Nossa. Ele achou que eu, a Cá, uma tava com câncer, a outra tava apoiando. Ele não era convertido. Não. Ainda. Ele disse, uma das duas tá com câncer. Ele conhecia a Cá. Credo. Nossa. Aí foi contar pra ele, né? Não era convertido, foi Deus que pediu, enfim. Achou louco. E aí, daí pra frente, a gente voltou a conversar. E quando eu disse isso pro AP, o AP entrou na sala da Camila, porque ela trabalhava aqui na igreja, e falou, Camila, vem comigo. Chamou a Camila na sala dele, trancou a porta, a gente fechou a porta e falou assim, Cá, você está proibida de falar com qualquer pessoa. Mas Deus me disse que esse Eduardo é o marido da Zê. Nós vamos orar em silêncio. Eu só soube disso muito depois. Deus falou com o apóstolo Hélio que o Eduardo era meu marido. E aí eu fui para lá em dezembro, no Natal, para passar 15 dias. Entre Natal e Ano Novo. E a gente voltou a se falar. E ele atrás de mim, a gente conversando. Eu falei, já sei onde isso vai dar. No sábado à tarde, sentei com ele num banco, no calçadão, na praia. E conversamos por 3 horas. Essa conversa faz parte da nossa história, porque eu falei com ele tudo. Eu despejei. Eu falei, sou pastora, minha vida é assim, eu creio nisso. Contei tudo. Eu contei o que a gente esperava, eu contei... Estava começando a corte.
E nesse final de semana que eu estava conversando com o Eduardo, o Júnior estava com o apóstolo Hélio na casa da Neuza, pedindo para a Neuza para fazer corte com a Camila. Olha que legal. Quanta informação. No mesmo dia. Caraca. Eu no banco, no sábado à tarde, à noite, o Júnior na casa da Neuza. Então eu falei para ele: a Cá vai namorar com o cara que tá vindo aí? Eu falei: não, ela vai fazer corte. E como assim? Aí eu fui falando. Só que Deus me deu tanta graça nesse dia, porque eu falei, né? Ó, eu sou assim, eu vivo assim, eu prego sobre isso, eu prego para as mulheres, o que eu creio é isso, papapá. Mas Deus também me deu a graça de falar os benefícios. E não foi um discurso ensaiado, mas eu falei: sabe por que eu não abro mão disso? Aí eu comecei a contar da vida da Leila e do Kiko. Como eles criavam os filhos. Eu usei o Kiko e a Leila, a Lu e o Felipe. Um exemplo. E a Suco e Henrique. De famílias, como criavam os filhos. Né? O Alan e a Fê, acho que eram recém-casados. Né? E fui contando. Eu falei: não abro mão disso. No final da conversa, ele falou assim, eu achava que era o final. Depois dessa pergunta, desse pedido dele, teve mais 1 hora. Ele falou, a gente já estava em pé para ir embora. Ele falou assim: olha, eu não sei falar com Deus do jeito que você fala que você ouve a Deus. Pode fazer um pedido? Resumindo, ele passou um problema muito sério de vida emocional, com relacionamento. E ele, há 1 ano, havia pedido transferência, porque a Nestlé comprou o garoto. Ele era gerente de logística da Garoto. Agora ele trabalhava para a Nestlé, e a sede da Nestlé em São Paulo. Não é que essa pava que está falando, em São Paulo. E há 1 ano eu pedi transferência. E não sai. Fala com Deus, que se ele tiver alguma coisa entre a gente, para minha transferência sair. E eu falei: eu não vou falar com Deus. Antes eu vou falar com o meu apóstolo, porque ele é meu pai. E aí eu falei tudo sobre paternidade. Eu falei mais 1 hora sobre paternidade. Você ficou sem entender nada. Nada. Assim, Eu falei: porque se ele autorizar... desnorteou, Imagina, se ele autorizar, eu vou orar. Tipo, ela não pode Desnorteou, orar se o cara. homem não deixar. Vim embora. Quem que é esse dele, cara? né? Na segunda-feira, peguei o avião, eu e a Cá. Ela nas nuvens, de corte com o Júnior. Que legal. E eu com essa história. Aí cheguei na segunda-feira, fui conversar com a P à noite. A gente foi comer junto no restaurante, contei tudo. E ele falou assim: então você vai responder o seguinte pro Eduardo. Fala pra ele que quarta-feira eu tô indo lá falar com ele. Eu falei: o quê? Hã? Como assim falar com ele? Eu acabei de chegar do Espírito Santo, eu vou de novo? E ele falou assim: não, eu não falei que eu vou sozinho, você não vai. Eu falei: apóstolo Hélio, como que eu vou falar pra um cara que eu cheguei... Ele vai achar que eu cheguei apaixonada, desesperada, que meu pastor já tá querendo pegar um avião e ir atrás dele. Ele falou: você confia em mim? Eu falei: confio, então avisa ele que eu tô indo. O AP é doidinho, né, cara? Que da hora. Ele nunca tinha visto Foi Eduardo lá na atrás vida. do cara. Olha. Não Como tinha é que eles se Instagram e encontraram? Facebook pra estaquear ninguém lá. E como que... E aí, pra eu ligar pro Eduardo e falar isso? Que o meu pastor tava pegando avião indo lá atrás dele. Eu ensaiei no Ele sofá tá com a indo Camila. Um tempão. E eu ensaiei né? E eu ficava com ela era do lado do telefone e a gente ficava ensaiando. Eu fiquei tão nervosa que eu liguei, ele falou: alô, eu falei rápido. Quando eu terminei de falar, ele falou assim: só não tô entendendo, tá? Ele falou: só não entendi 2 coisas. Eu falei: ai, meu Deus. Fala. Aí ele falou assim: a primeira, por que você tá tão nervosa? E a segunda, por que ele vai ficar num hotel e não vai dormir na minha casa? Nossa, o cara é um cavalheiro. Cabra macho, gente. Cara, essa ele matou Ele no peito, nunca hein, tinha velho? entrado numa igreja evangélica. O AP me pega um avião, vai pro Espírito Santo. Ele vai para um hotel. O Du sai do trabalho, vai pro hotel. E o apóstolo ali, ele se apaixonou pelo AP e contou a vida dele inteira pro AP. A vida inteira. E o AP deu 2 deveres de casa. Você vai para ele, você vai ler a Bíblia e você vai assistir os nossos cultos online. E nós vamos orar. E vem embora. Nesse dia, quando ele estava no hotel, Deus falou com ele assim: você hoje vai conhecer um Davi, um homem segundo o meu coração. Para o apóstolo Hélio. O AP veio embora, me contou isso tudo. E aí a gente foi orando. E aí o apóstolo Hélio falou assim: está na hora de eu voltar. No início de fevereiro, a gente tem as datas anotadas, eu não lembro. O AP pega o avião e vai lá de novo sozinho, no mesmo hotel, à noite. O Du vai lá conversar com ele depois do trabalho. E nesse dia o Eduardo aceitou Jesus no restaurante do hotel com o apóstolo Hélio. Lembra da transferência? Parada há 1 ano? Saiu em 1 semana. 15 dias depois, o Eduardo morava em São Paulo e nós começamos a corte. 6 meses depois, a gente estava casados. Nossa, uma corte 6 meses. rápida. A Cá casou em julho e eu em outubro.
Mas ó, vale destacar que o comportamento do Eduardo foi extremamente maduro. Ele Muito. quis. Extremamente. Sim. Muito. Porque ele também teve que fazer muitas renúncias. Muito. Vai saber, ele era do rock também, Muito. né? Então o cara rock. teve que... Amei! Então ele teve que, né? Teve que escolher. Mas ele foi... Uma conversão genuína. Que Conversão incrível, hein? genuína. Daí ele passou a morar em Taubaté e trabalhar em Caçapava. Em São Paulo. Ah, ele passou... Paulo. O início São do nosso Paulo. casamento, até eu estar grávida do Pedro. Mais de ano. Ah, Ele ia entendi. e voltava todo dia de carro. Dutra fora. Isso é mais doido ainda. Ele passou mais de ano morando aqui e trabalhando lá. Mais de ano. É. Isso é Mais de ano. sensacional. Quando eu estava grávida do Pedro com uma barriga desse tamanho, eu fiz um propósito de 40 madrugadas para ele perder o emprego. E funcionou? Funcionou. Por quê? Se ele pedisse demissão, eu não queria ficar aqui com o neném pequeno, com o marido na estrada. Sim. Se ele pedisse demissão, ele perderia 15 anos de rescisão. É que daí ele tem os direitos trabalhistas. Que se ele Exato. fosse demitido, ele Ia tinha perder. direito a tudo. Aí o que aconteceu? A Nestlé, que tinha comprado a garota há anos, incorporou o departamento de logística e mandou todo o setor embora. Inclusive o Eduardo. E ele foi demitido antes do Pedro nascer. E você hoje é líder de jovens, né? Líder de nós aqui, de Nossa. todos os jovens da igreja. Já tá há 17 Jovens anos nisso aí. adolescentes, né? Jovens adolescentes, verdade. Vocês saem da adolescência, cai Não, comigo não. nos jovens. É isso mesmo. E como é que foi isso, né? Que você identificou esse chamado pra cuidar de vidas, Na verdade, assim? foi o apóstolo Hélio que identificou, né? A gente obedece, Deus vai fazendo, mas é minha paixão. Eu até brinco, né, que eu tô na hora de me aposentar, porque, né, eu estou com 46 anos. Mas, por outro lado, eu tenho um filho que de 9 anos que fala assim: mãe, quando eu for teen, você vai ser líder dos teens, né? Olha pra você É ver. super, ele já faz os pedidos dele. Vou contar pra vocês. No primeiro retiro que ele for dormir no quarto com os teens, que é o tio Rafinha, que é uma pessoa que dorme no quarto. Olha, já, pedido. já faz os pedidos dele. Será que eu vou atender? Reivindicações. Quantos anos o Pedrão tá? 9. 9. 10 em março. Ah, então ano que vem ele já tá no retiro. Não, ele vai pro retiro, né? Agora em novembro, é o último retiro teen que ele dorme no quarto da mamãe. Porque ele vai em retiro teen desde que ele nasceu. Então, eu sou líder de jovens e adolescentes por um chamado que a apóstolo edificou há mais ou menos 17 anos. É uma paixão na minha vida. Eu amo vidas, né? Eu amo cuidar de vidas. A minha vida transicionou muito. Quando o meu filho Pedro nasceu há 9 anos atrás, eu passei a trabalhar meio período. Depois nasceu a Isabela, há 7 anos atrás. Quando ela fez 1 ano e pouquinho, eu passei a trabalhar de casa. E aí os projetos que nós vamos contar numa parte 2 foram tomando a minha vida e eu passei a me dedicar integralmente ao ministério. Eu sou uma ministra de tempo integral voluntária que cuido dos meus filhos. Tive a oportunidade de cuidar das minhas crianças, ficar em casa com eles, né, desde que nasceram, meio período, enquanto não estão na escola. E tive a oportunidade de ser muito presente todo esse tempo da vida dos meus filhos. E todo o meu ministério, chamado Cuidado com Pessoas, tomou a minha vida. Então, hoje a minha vida é tomada por um projeto chamado Um Toque de Amor. E isso fica para a parte 2. Fica aqui o gancho para você querer ver a parte 2. Um projeto que toca com amor, quem foi tocado com dor. Acolhemos vítimas do abuso sexual e trabalhamos na prevenção. Nós participamos de uma escola de empreendedorismo para adolescentes de 12 a 15 anos, chamado BSK. E outras movimentações ministeriais que nós fazemos, principalmente na ativação, cuidado de mulheres, jovens e adolescentes. Eu amo essa geração. E que tem tomado os meus dias. Eu falo que eu fui tomada pela visão. A visão tomou minha vida, né? Hoje, a minha vida não separa de ministério de chamada, minha, do meu marido, da minha casa. Nós somos tomados pela visão por completo. E hoje nós fomos... Eu gosto muito de um versículo que fala que quando Jesus chega no templo, tinham feito do templo um lugar de comércio, diz que ele saiu chutando tudo e quebrando. Fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio. Chicote, né? Isso, e a Bíblia diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que dizia. Então, Isaías já tinha dito, o zelo pela casa do Senhor o consumirá. E essa palavra consumir está ligada a fogo consumidor. Sabe um fogo que vem e consome tudo?
né? Eu falo com muita seriedade, né? É triste, mas é uma sessão, aquele momento do crematório, uma cerimônia de cremação, o fogo vem, transforma tudo em cinza. Essa palavra nesse versículo é isso. Jesus estava consumido pelo zelo, pela casa, pela obra, aquilo que o Senhor o chamou a fazer. Tão consumido que ele saiu quebrando tudo, né? E essa palavra mexe muito comigo. Ser consumido, consumir o fogo do Espírito Santo em nós, no consumir quem nós somos, a nossa humanidade, até que só sobre o propósito, o chamado. E hoje eu me vejo neste lugar. Hoje eu me vejo uma pessoa consumida pela vontade do Pai que me enviou, né? Como Jesus falou, a vontade do Pai que me enviou. Então, a vontade do Pai que me enviou. Eu sei quem eu era, eu sei de onde eu vim e sei o que Jesus fez na minha vida. Né? Eu sei que é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. E eu fui tomada. Tem uma frase do apóstolo Eric que eu amo, que é essa frase antiga, e tomou a minha vida. É coragem para correr riscos com Deus e esperar o próximo passo. Quando eu decidi não ser sócia da loja da Cacau Show, Deus não disse que me daria prosperidade financeira. Quando eu abri mão daquelas pessoas que se interessaram por mim e eu disse não e não me envolvi, Deus não me prometeu que me daria um marido. É coragem de correr riscos com Deus e esperar o próximo passo. É ter uma confiança no Pai a ponto de que Ele não está te falando o que Ele vai fazer, mas você faz o que é certo mesmo que isso custe. E lá na frente, vamos ver o que Deus vai fazer. Então o apóstolo Hélio é uma inspiração de ter um homem que tem coragem de correr risco. Claro que com Deus não tem risco, mas é humanamente falando. Sim. É você tomar decisões às cegas pela vontade do Senhor, sem que Ele te prometa nada lá na frente. Uma das partes que vai ficar para o próximo episódio é a política. Sim. Né? E foi muita renúncia e muito sacrifício. E Deus nunca me disse que eu ia ganhar. Vamos entender como é que ele entrou na política. Vai ficar para a próxima parte, mas é coragem de correr riscos com Deus. Sim. E muitos riscos. E esperar o próximo passo, porque Ele nunca disse que eu ia ganhar. Ele só falou para eu ir. Mas isso fica para o próximo episódio? Com gostinho. Gente, vamos encerrar então. Aqui vocês esperavam que ia ter política e tal, mas nós vamos dividir em duas partes. Essa primeira parte do testemunho da Zelinda, a história, a infância dela. E na segunda parte, aguarde, porque ela vai falar de política, de futuro, de planejamento. E também vai ser um episódio super legal. Zelinda, obrigado por essa parte 1. E a gente aguarda a Zelinda para um futuro aí. Muito obrigada, gente. Assistam e acompanhem por aí que vai sair os cortes e esse episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.